Boa noite, desbravadores e desbravadoras. Márcio Dalcin, Cristiano Quadri, podcast Fatia do Futuro. Aqui você vai ouvir a gente falar sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre educação, sobre saúde, sobre skate. Acho que não, skate não é a nossa área, né, Cris? Dá para tentar, né? Dá para tentar. Tu consegue? Consigo. Então vamos. Cadeira de rodas, ela voa lá naquela pista de skate. Brincadeiras à parte, nosso 5º episódio. Nos sigam nas redes sociais, Instagram, Fatia do Futuro Podcast, Facebook, YouTube também, siga lá, manda para os amigos, manda para o concorrente, manda para quem está devendo, fique à vontade e nos assiste. Hoje, 2 pessoas especiais, Maria Piccoli, cirurgia plástica, Cristiano Dickel, diretor executivo do Hospital Bruno Born. Sejam muito bem-vindos. Cristiano Quadri, Racon, Serviços Financeiros, Márcio Dalcin, Pizzaria Chef Leão. Uma alegria ter vocês aqui. Gostaríamos que vocês se apresentassem para que a gente não deixe faltar nenhuma informação. Começamos contigo, Maria. Sim, um prazer estar aqui. Muito obrigada pela lembrança e pelo convite. É sempre bom a gente trazer um pouco da nossa experiência, da nossa vivência, para somar sempre. Então, eu sou formada em cirurgia plástica já há algum tempo. Vamos falar a idade aqui, né? A mulher não gosta de falar a idade. Não é necessário. Não é, mas eu estou formada já, então, há 14 anos na plástica. Então, tem bastante experiência nas costas aqui e no Vale Taquari, inclusive, eu estou há 14 anos. Logo que eu me formei, eu trabalhei um pouco em Porto Alegre. Me formei lá em Porto Alegre. E objetivos pessoais, interesses pessoais me trouxeram para a cidade, aqui para o Vale. E eu não me arrependo, tanto que aqui eu já tive 2 filhos, inclusive. Casei, tive 2 filhos e por aqui estou ainda. E não pretendo ir tão longe. Porque o Vale me acolheu e eu gosto demais estar aqui. Eu sou natural de Passo Fundo, então eu estou mais perto de casa, minha família mora lá, minha mãe mora lá, não perdi o vínculo com Porto Alegre, então eu acho a nossa cidade aqui estrategicamente posicionada também. E estou muito feliz, muito satisfeita em estar por aqui. Qual o nome dos filhos? O mais velho é o Augusto, obrigada. O mais velho é o Augusto, de 7 anos, e na sequência o seu Heitor, com 6 anos. Legal. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. Cristiano. Obrigado pelo convite, Márcio, Cristiano, né? Obrigado por estar aqui com a doutora Maria Cláudia, extrema parceira do Hospital Bruno Born, né? Obrigado pela oportunidade. Estou no hospital há 18 anos já. Mas não como paciente, né? Não como paciente. Meu paciente já fui no passado, né? Espero não precisar ser mais, né? Mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o amanhã. Tenho 2 filhos, né? O Arthur, de 17 anos, o David, de 6 anos, né? Sou formado em Ciências Contábeis, né? Depois fiz pós-graduação em Gestão Empresarial e depois fiz uma outra especialização em São Paulo sobre negociação avançada numa escola escocesa. Estou há 18 anos já atuando no hospital, acho que na direção do hospital aí vão fazer já seus 11, 12 anos, né? E obrigado por esse convite e a oportunidade de compartilhar algumas experiências. Legal. Que legal ter vocês aqui, para a gente, que é eu e o Márcio, a gente não tem um conhecimento, né, da área da saúde, e poder receber vocês, para vocês poder passar para mim, para nossos seguidores, né? Um pouquinho mais do que é os bastidores, às vezes, de um hospital, que a gente quando vai lá, né, normalmente tem algum problema, né? Então a gente sabe que é um lugar um pouco pesado, mas vocês trazerem daqui a pouco coisas boas, né? Algumas histórias legais. E para nós começar, eu gostaria de que vocês iniciassem falando de como começou a trajetória de vocês na área da saúde, por exemplo, de onde vem a ideia, se alguém já era da família, que daqui a pouco algum médico, né? O Cristiano, que saiu de uma contabilidade para administrar um baita de um hospital, hoje um dos maiores do estado. Começando por ti, Maria. Certo. Então, na verdade, a minha família, ela já é de médico, sim, e houve uma influência de 200% da minha mãe, sim, que ela queria que as filhas, nós somos 4 meninas,
nós 4 fôssemos médicas. Então, ela não vislumbrava outro destino, outro futuro para as filhas dela, que não a medicina. E eu, adolescente, fiz vestibular para odonto, fiz vestibular para veterinária. Eu gostava da saúde, mas a gente quer contrariar. Até que eu fiz para medicina o vestibular, eu passei e eu era a primeira a chegar e a última a sair das aulas, porque eu me achei nesse ambiente obrigada mãe. Né? A gente teima com as mães, mas no final ela estava certa. E eu me senti muito dentro de uma vocação ali dentro. E eu fui me direcionando para a área da estética e principalmente da área cirúrgica, porque eu sou muito objetiva, muito detalhista e resolutiva. Então, as áreas clínicas da medicina é muito enrolado. A cirurgia resolve. Né? A clínica, claro que uma boa clínica vai resolver. Mas eu gosto muito mais de trabalhos manuais, sempre gostei muito de trabalho manual. E entrei na cirurgia geral, porque para fazer plástica, a gente tem um pré-requisito, que é a cirurgia geral. Então, 2 anos de cirurgia geral. Terminei a faculdade de medicina e fui para lá em Florianópolis para fazer, então, a cirurgia geral 2 anos. E lá na geral, eu me dei conta que dentro do ambiente cirúrgico e no hospital que eu estava, que era o Hospital Regional de São José, do ladinho de Florianópolis, a gente tinha porta aberta para urgência, emergência, e a gente operava muita barriga, vamos dizer assim, em termos simples. A gente tinha que operar trauma, a gente tinha que operar câncer, a gente abria muita barriga. E, obviamente, abriu tem que fechar. E sabe o que eu não gostava mais, Márcio, de fazer, Cristiano? Fechar. Eu gostava da sutura da pele. Porque tu podia ter feito um trabalho maravilhoso dentro daquela barriga, certo? Ter tirado um tumor, ter costurado alguma coisa que arrebentou num trauma. Mas se o ponto da pele não tá bonitinho, o paciente vai olhar e vai dizer, meu Deus, o que fizeram na minha barriga, não é mesmo? Exatamente. E aí eu fazia o que tinha que fazer lá dentro, obviamente, aprendi uma excelente formação que eu tive naquele hospital, mas eu me dei conta que os meus colegas operavam e saíam, deixavam para os doutorandos fecharem, para os outros residentes. Eu ficava até o fim, eu suturava, o que eu mais gostava era fazer os pontinhos na pele e deixar aquilo bonitinho. Aí o paciente olhava para os seus pontos e dizia, eu fui bem operado, né? E isso acabou me levando para a cirurgia plástica. Eu fiz a minha formação em plástica em Porto Alegre e por questões pessoais eu acabei caindo aqui no Vale Taquari e em Lajeado especificamente, o que para mim foi muito bom, porque eu continuei com vínculo com Porto Alegre e mais perto de casa. Minha mãe é médica, as minhas irmãs também são médicas. No final, a minha mãe teve seu sonho realizado. Elas são médicas lá numa cidade que chama Tapejara, do ladinho de Passo Fundo. São super bem colocadas lá. E quando eu cheguei aqui, tem uma história com o Cristiano, aproveitando o gancho aqui. Eu sou muito tranquila, me apresentei para os colegas que aqui já estavam e houve um convite para eu ir para Teutônia. E para mim, tudo bem, eu sempre morei aqui na cidade, em Lajeado, moro aqui no Borra Hidráulica, adoro, moro ali há 14 anos, inclusive no mesmo lugar. E eu digo, bom, adorei Teutônia, adoro Teutônia, inclusive, e houve uma porta aberta lá. E por lá eu fiquei 10 anos, gente. Tu sabia que eu saí de Teutônia, Cristiano? Isso é a primeira mão aqui para vocês, tá? Depois de mais de 10 anos, eu estou desde 2011, eu saí esse ano, foi mais de 10 anos que eu atendi clínica e operava lá no Hospital Ouro Branco, é um excelente hospital, também tem um bloco cirúrgico bom, mas também por questões pessoais eu comecei a ficar mais aqui em Lajeado. E quando o Cristiano viu que eu estava vindo para cá, ele me mandou uma mensagem. Posso falar isso, Cristiano? Pode, fica à vontade. Ele preza pelos bons profissionais. Olha, eu estou puxando para o meu assado e ele me disse, Maria, vem para cá. Eu disse, uau, o Cristiano está mandando mensagem para mim, me senti lisonjeada, eu gostei do convite. Não foi um convite, mas foi uma porta que ele abriu para mim aqui no Hospital Bruno Bor. E foi bem na época que a gente tinha centro cirúrgico novo, diferente do centro cirúrgico mais antigo, que é muito bom, mas a gente tinha todo um andar inteiro. Vocês conhecem o nosso centro cirúrgico chamado CCA? Ele é fantástico, Cristiano. Ele sabe que eu adoro. E daí a gente também teve com isso, logo tempo depois, a internação Premium, a Premium está fechando 4 anos. Exatamente. Então faz exatamente 4 anos que eu parei de operar no Hospital Ouro Branco de Teutônia e trouxe todos os meus pacientes cirúrgicos para cá, para o nosso hospital aqui, Bruno Bor. E ainda tinha clínica lá em Teutônia, ainda atendia, ia para lá, mas daí com a função da ponte, eu disse, eu tenho 2 filhos pequenos, eu tenho uma agenda, obrigada, senhor, bastante cheia, com bastante demanda, eu disse, eu vou optar.
E com dor no coração eu saí de Teutônia da clínica, né? Mas no hospital eu já não opero já há algum tempo, por questões pessoais. O hospital lá é bom também. E aqui, então, eu me encontro, passados 14 anos, e aí o Cristiano, então, me abriu as portas, disse, vem, fica conosco, a gente quer isso, a gente tem estrutura, e foi o que eu encontrei. Daí eu já abro a brecha aqui para o Cristiano falar, que eu falo em alto e bom tom. Se alguém me segue no Instagram, vai ver que tem um destaque só dito lá, unidade premium, porque eu acho que as minhas pacientes são contempladas com o que tem de melhor hoje em questão de hotelaria, conforto, sim, mas mais do que isso, a gente tem segurança, a gente tem uma combinação muito legal de conforto e segurança. Então, o paciente ele está percebendo, eu acho, o Cristiano, de uns anos para cá, que ele não precisa ir para Porto Alegre, entendeu? Ele tem um bom hospital, tem um bom suporte e tem bons médicos aqui também. Perfeito, que bela história. É. E tu, Cristiano? Eu ganhei a noite aqui. Posso já parar de falar, né? Nós dois ganhamos a noite, então. Eu acho que é isso que faz parte de um gestor, né? A gente enxergar os melhores talentos, né? Eu tenho sempre esse olhar porque eu quero esse hospital ser o melhor do estado, né? Eu tenho essa coisa na minha cabeça de levar ele ao melhor. Não é algo muito fácil, né? Porque a gente compete com hospitais privados, mas a gente tem sempre esse olhar, né? E quando a gente enxerga pessoas que são pessoas com caráter, pessoas com técnica, pessoas com índole, esse hospital precisa captar essas pessoas para que elas fiquem aqui. E aí a gente fala isso em todos os níveis, né? Não só da parte médica, mas de toda a parte assistencial. E com o passar do tempo, a gente enxerga que a aproximação da gestão do hospital com os profissionais, com as famílias e com os pacientes começa a transformar o hospital, né? O Márcio, que está aqui, é exemplo disso. O Márcio é membro do Conselho de Saúde de Lajeado. Tivemos sérios atritos, né, Márcio, no passado. Muitos dos atritos porque o hospital não se comunicava. Né? O hospital era um hospital tipo fechado, nós lá com os nossos escudos, não querendo enxergar nossos problemas e achando que tudo tá resolvido, né? Não, ser um hospital filantrópico, atender o volume de pessoas que atende, a gente vai ter problemas, mas a gente tem muitos acertos também e a gente tem que estar aberto a escutar isso. E com o passar desse tempo, doutora Maria Cláudia e outros médicos vêm dizendo, a gente precisa ter espaços diferenciados para que a gente atraia pacientes diferenciados e que esses pacientes também venham aí para ajudar a pagar a conta do SUS, que é extremamente deficitária. Então, quando o hospital investe em estruturas privadas, é para fechar a conta do outro lado. Bem, veio aí então o processo da acreditação hospitalar, que isso que a doutora Maria Cláudia falou, leva o hospital para um outro padrão de qualidade, né, o último padrão de certificação lá, mas isso para mim não bastava. Né? Eu sempre enxergava que a gente é um hospital que cuida de humanos e a palavra para mim humanizado não é uma palavra muito legal, porque humanizados todos temos que ser, mas a gente ter um cuidado diferenciado, né? E com o passar do tempo a gente enxerga que os hospitais precisam passar por essa transformação, que não é o cuidado centrado no médico, né? Muitos hospitais ainda todo o cuidado é centralizado no médico, né? E aí a fala da própria Maria Cláudia mostra isso que não é. Né? Como ela disse, quando ela e a equipe é alinhada, tudo volta a funcionar. Né? Então, e ali no meio nós temos o nosso paciente, que é centrado. Então, o paciente que está no centro e o médico faz parte do processo, assim como a fisioterapia faz parte do processo, a nutrição faz parte do processo, a enfermagem faz parte também. E quando isso tudo começa a funcionar sincronizado, esse hospital vai e busca a sua certificação internacional chamada Planetri, que é no cuidado centrado das pessoas, sendo o terceiro hospital no Brasil com essa certificação em selo ouro. Né? Não bastasse isso, né? A gente tem um novo desafio a ser lançado nos próximos meses aí, que é uma outra busca de uma certificação, que só existe um hospital no Brasil, só existem 27 hospitais no mundo, que é a certificação chamada Magnet, que é levar o padrão da assistência da enfermagem a um outro nível assistencial. Né? Isso é ter dentro desse hospital enfermeiros, técnicos, pesquisadores,
com nível intelectual até a nível de doutorado, né? E que lá no final desse processo, cada pessoa recebe um selo de certificação individualizado como uma pessoa de um alto padrão de qualidade de trabalho. Não se certifica o Bruno Bor, mas se certifica a assistência do hospital. Por que isso? Porque quando a gente quer os melhores médicos, nós queremos a melhor assistência. E isso tudo puxa o hospital para um outro nível de excelência, né? Então a gente vai aí nos próximos meses começar com esse desafio aí. Não porque o Cristiano está aqui, Cris, mas eu acho que a gente precisa aproveitar esse momento, Maria. Nós estamos diante de um dos melhores gestores do estado do Rio Grande do Sul. E eu falo isso, Cris, com muita propriedade. Porque desde lá, quando eu era presidente do Conselho Municipal de Saúde, que fazem mais ou menos uns 10 a 12 anos, a gente acompanhou o crescimento do hospital focado em cima de gestão. E a gestão não voltada só para o financeiro individual dos prestadores de serviço, mas a gestão focada no paciente. Eu tenho um negócio também, Maria, que é uma pizzaria. E a gente enxerga também não um negócio de dentro para fora. A gente enxerga de fora para dentro, que é quem é o nosso cliente. Então, começa dali. Se a gente consegue atender bem o nosso cliente, o nosso negócio ele prospera. E esse olhar o Cristiano e o Hospital Bruno Bor tem. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que esse momento que a gente está vivendo, Cris, aqui, agora a gente está na frente ou compartilhando ideias com um dos melhores gestores do Rio Grande do Sul. Obrigado, Márcio. Mas eu ainda vou precisar descobrir como ele faz pizza sempre igual. Eu sou cliente dele e eu já te fiz isso umas 20 vezes essa pergunta. Um dia eu brinquei contigo que eu ia contar quantos milhos tem, porque parece que sempre vem igual. Né? Tu também consome lá, né? Eu vou repetir o que eu falei antes com os microfones fechados. Eu estou aqui há 14 anos e quando eu penso em pizza, eu disse, eu não precisaria estar falando isso, mas eu sempre peço da Chef Leon, que é a minha preferida. Eu sou muito de processos, né? E aí um dia eu sentei com ele, falei com ele e disse, cara, como é que tu consegue sempre fazer esse negócio igual? Porque tu pede, ela sempre vem igual. Sempre, sempre. Eu não sei quantos anos eu já consumo pizza, eu acho que uns 10, 11 anos. Quantos anos você tem a pizzaria ali, Márcio? 12 anos. 12, eu estou aqui lá já em 12 anos, então acho que lá desde o início, né, eu consumo pizza lá. E eu disse, cara, é sempre igual, né? Então isso é um processo de qualidade também, né? Isso é o faça mais do que te faz feliz. Não é isso, Márcio? Exato. E o foco, ele não precisa ser na gente, né? Ele tem que ser com quem a gente presta o serviço, né? Eu sei, e assim eu brinco, a gente acompanha as nossas avaliações lá, né? Instagram, Facebook, Google, tá 4,8 de 5 a nossa avaliação, né? Eu estou feliz com os 4,8, mas eu estou preocupado com o 0,2. Aliás, muito preocupado, porque eu não consegui atender esse cara, ou essa mulher, ou essa criança, ou esse cliente de forma satisfatória, né? E é o que vocês trazem aqui. Antes a Maria colocou, né? Para mim é muito importante a sutura lá, a finalização, né? Que é o que vai fazer depois aquela pessoa que fez uma cirurgia se olhar todo dia no espelho e dizer, que legal, escolhi a profissional certa. Né? Então, vocês estão de parabéns. Deixa eu só dar um adendo dentro do que a Maria falou. Minha esposa é cliente dela, a gente foi no hospital, na área premium, né? Que daí onde ela faz as cirurgias dela. Eu já sigo ela, eu vejo que ela faz bastante vídeo enaltecendo essa parte. E isso em todos os setores, né? Por exemplo, de venda, sempre tu vai ter que ter um produto para te atender aquele prêmio e tu vai ter que ter um produto para te atender outras pessoas. E quando tu fala assim no hospital, hoje o Bruno Bor, assim, claro que a gente não tem tanto um conhecimento, né, da parte interna, mas hoje as poucas vezes agora que a gente tem ido, graças a Deus não fui muitas vezes, tu vê como o hospital evoluiu em estrutura, né? Tu olha por fora do prédio, tu vê como o prédio melhorou, isso tem a tua mão com certeza, e da cirurgia da Maria, quando ela foi assim, ó, a parte de alimentação, aquele bife entrecô assim, ó, fantástico.
O atendimento dela, outro dia ela vem à noite, outro dia de manhã. Então, isso é fazer a mais. Eu sei que assim, a gente fala assim, o médico só, daqui a pouco, pensa no dinheiro. Cara, não é só o dinheiro, é muita coisa que envolve. E tu tem que ser humano, como tu falou, né? Porque tu tá ali lidando com uma outra pessoa. Independente da parte financeira que tem que existir, como todos nós precisamos ganhar, né? A gente vende alguma coisa. Tu tem que fazer o quê? Pô, vou cobrar uma cirurgia X valor, vou apresentar para o meu cliente, tem que apresentar um hospital bom, uma estrutura boa, e isso a parceria de vocês, né, no dia de vocês aqui hoje foi escolhida a dedo, porque complementa, né? Isso eu acho que é muito importante. O que eu vendo, na verdade, a gente estava falando que são negócios, e é claro, eu fiz toda uma formação, eu tenho um produto que eu vendo, claro, só que a gente tem que tomar cuidado porque a gente está falando de saúde, mas sim, e eu vendo uma experiência, uma transformação, e ela tem etapas, e tem várias pessoas que fazem parte disso, então a gente sim vai ter o ambiente hospitalar lá na finalização, né, da parte cirúrgica, a gente vai ter o anestesista, entende? O comportamento do anestesista também vai fazer parte dessa experiência. Quando ela chegar na unidade premium, a enfermeira que vai receber ela, tá tudo dentro. E eu vou te dizer que a paciente marca a vivência dela. Olha isso, teve uma paciente, até vou levar isso para os anestesistas, teve uma paciente 8 meses depois de operada, não foi especificamente aqui, tá? Acho que essa até foi em Porto Alegre. 8 meses depois ela disse, Maria, sabe o que eu me lembro da minha cirurgia? Eu disse, o quê, fulana? A música que o anestesista colocou para mim antes de eu dormir. Isso já faz um tempo que aconteceu e a partir daquele momento eu comecei a colocar música para as minhas pacientes antes de elas dormirem. Não esperei o anestesista fazer isso. As minhas pacientes sabem que elas escolhem a playlist de anestesia. Às vezes elas dizem, tá, pode escolher o que vocês querem, né? Vocês que vão operar, vocês que vão ouvir. Eu disse, não, depois que tu dorme, eu ponho o que eu quiser. Mas ela vai escolher a música e eu tô ali segurando a mão dela até ela dormir. Ela me escolheu. Eu não vou sair do lado dela. Entendeu? Isso faz diferença. Mas tu já começa lá na ponta, que nem assim, quando tu teve a primeira consulta, tu já entrega uma bolsa dourada, parece da Louis Vuitton, uma bolsa tu já sai dali com a chiqueza. Daí tu já vem um pacote de meia com bordado lá, Maria Cláudia, doutor. Então tu tá entregando um pacote premium e o hospital só contempla... Coroa todo o teu atendimento que começou lá na... Inclusive, para vocês entenderem, acho que o Cristiano nem sabe isso que eu vou falar, a gente está sempre alinhando o processo, a gente está sempre entendendo como as coisas funcionam para que não saia, né, do prumo. E quando sai é muito gritante, assim, porque as coisas têm que andar direitinho. Então eu combinei com a chefe da Premium, com a enfermeira-chefe, tu nem sabe, né? Depois de amanhã eu vou fazer um treinamento com as meninas lá. Eu vou entregar um panfleto por escrito das rotinas do paciente da cirurgia plástica. Entende? Como recepciona, como posiciona os braços. Tem que cuidar de uma coisa que chama perneira de retorno venoso, que faz uma prevenção de trombose. Tem tanto detalhe. E na unidade premium nada pode passar despercebido. Então, e daqui a pouco muda, né? Tem uma de férias e está cobrindo férias. Então, a gente vai fazer rotinas e protocolos para que o paciente que chega lá tenha sempre a mesma pizza, entendeu? Tenha sempre o mesmo número de ervilhas, de milhos lá na pizza dele. Ou seja, receba a medicação no horário, seja bem atendido, tenha toda aquela assistência que não é menos importante o detalhe. E olha que bacana, a Maria colocou, né? Talvez ela nem precisaria fazer este folder de treinamento, de informação, enfim, poderia ser um papel do próprio hospital fazer isso, né? Mas como se complementam as coisas e quando funciona melhor, quando andam juntos. Né? E isso que eu falei antes, assim, eu acho que quando a sinergia se combina e quando a transparência fica acima de tudo, as coisas funcionam sozinhas. Porque o hospital não vai se meter nesse processo. Bem pelo contrário, o hospital só tem a agradecer por isso, entendeu? Exato. Ou seja, é todo mundo com um olhar para o mesmo fim. Né? Não é um tá puxando para cá, outro puxando para lá. Todos estão olhando para quem? Para o paciente, para a pessoa, né? E essa pessoa não é só a pessoa, né? A gente tem que cuidar que quando a gente fala em experiência, a gente ela é muito diferente da satisfação. A satisfação ela pode ser momentânea na comida que tu comeu e aquilo tu ficou feliz, mas o estacionamento não foi legal, a recepção tu demorou, entendeu? Então a jornada inteira das pessoas precisa ser boa.
E aí, quando fala das pessoas, a gente fala do paciente, a gente fala dos seus familiares, de quem visita, dos médicos, dos funcionários, de todos, né? E esse é o olhar que a gente tem que ter. Porque se a gente esquecer alguém aí nesse meio, aí a gente vai ter um problema, né? Não vai estar alinhado com o que a gente quer, né? Isso que tu falou ali, porque quando tu procura hospital, assim, tu tá normalmente emocionalmente um pouco abalado. Às vezes é uma cirurgia que tu tá fazendo por estética, mas normalmente tu tá lá por algum problema, né? Que tu quer solucionar. E daqui a pouco uma ponta dessa não tá bem conectada, acaba destruindo todo um trabalho que todo mundo fez com perfeição, chegou numa ponta e aquela pessoa daqui a pouco não fez. Pô, mas não, o hospital não tá tão bom assim, o hospital é isso aqui. Então, o que tu fala, como gestor, né, tu conseguir aperfeiçoar cada setor é importante. É que cada paciente tem suas peculiaridades, né? A gente tem um olhar assim que existem tipo 2 momentos que são os mais felizes assim no hospital. Primeiro, o nascimento, segundo, a plástica. Eu enxergo assim. Porque a plástica vai mexer muito com a autoestima da pessoa depois de feito, né? E a pessoa vai ficar com aquilo com uma satisfação muito grande. O resto são angústias, aflições, né? E o cuidado centrado na pessoa, ela tem uma única frase que faz todo sentido desse projeto. Se todo dia de manhã tu chega lá para aquela pessoa, para aquele familiar, aquele paciente, acompanhante, pergunta para ela o que faz sentido para ela naquele dia, ou qual é o desejo dela do dia, tu vai ver que as coisas mudam muito. Por quê? Porque o paciente e o familiar começam a fazer parte do cuidado. Eles fazem parte do cuidado do processo. Então, eles cuidam da lavagem de mãos, eles cobram a bipagem da medicação, eles ajudam a controlar a troca de decúbito dos pacientes, né? Hoje a gente tem um reloginho lá nas unidades do SUS, em que pacientes que têm determinado horário, quem faz o controle é o familiar. Então, a gente plantou esse cuidador. Ele ajuda no controle, a gente evita úlceras, evita quedas, evita um monte de coisas e aumenta a qualidade. E essa pessoa também começa a se sentir importante, né? E uma das coisas que mudou muito no hospital também com o passar do tempo é que no passado o médico, quando ia fazer algum procedimento, ele vinha lá e determinado, ou fazia aquele procedimento. Hoje, muito dos tratamentos que acontecem no hospital são compartilhados. As decisões são compartilhadas. Pacientes oncológicos, grande parte da decisão do tratamento dele é compartilhado. Por quê? Porque ele tem a opção de poder ir para uma quimioterapia, com seus riscos, seus benefícios, seus resultados. Ele tem uma opção de ir para a radioterapia, com seus riscos, seus benefícios e com seu resultado desejado, ou ele pode ir para uma cirurgia. No passado, se chegava e se dizia, olha, não vai começar pela quimio. Não se dava todas essas opções e não se dava todas essas informações para o paciente poder escolher para onde ele vai, né? Então, hoje tem vídeos na oncologia onde o paciente olha e aí como se fosse uma estrada. Ele chega lá, tem uma bifurcação. Eu quero ir para a químio, quero para a rádio, quero para a cirurgia. E aí o paciente, junto com o médico, a equipe decide, olha, nós vamos começar por este caminho. E aí se segue. Muito legal. Que massa. Maria, sabe que a gente mudou de lugar. Normalmente, ou nos episódios anteriores, a gente sentava do lado de lá e o convidado sentava do lado de cá. Sabe por quê? Porque eu tenho esse olho aqui com a pálpebra um pouquinho mais baixa. Percebe? Deixa eu botar meu óculos. Não, bem pouquinho. Não, é um pouquinho. Tem um pouquinho Tem de solução? ptose. Tem. É uma assimetria pequenininha. É bem pequeno. É bem pequena. É bem discreto. Se te incomoda, dá para pensar. E assim. essa papadinha aqui? Amanhã já marca a consulta que já vamos fechar um pacote. Olha, né? a gente troca por pizza, pode ser. Né? Os guris vão adorar, meus filhos vão adorar. Essa é uma pergunta que as pessoas, quando vão te procurar, né, para fazer alguma cirurgia, ela acontece. Tem como resolver? Isso aqui está me incomodando. Quantos % dos seus pacientes são com relação a esse viés mais estético? 100%. 100%? Eu parei de fazer reconstrutiva. Quando eu cheguei em Lajeado, o Cristiano também vai lembrar dessa, que a gente tá, se ele está aqui há 12, eu estou aqui há 18, eu estou aqui há 14, e tu está à frente do hospital há 12, é isso? Na direção. Na direção há 12, mas há mais tempo no hospital. Então, a gente caminhou um pouco junto. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei 4 anos fazendo um sobreaviso de SUS na emergência.
Isso foi 2011, 12, 13, 14. Pensa, isso foi antes da pandemia, que eu fazia parte da plástica reparadora. Aí lá eu atendia de tudo, Márcio. Tinha domingos, eu não tinha filhos, recém-casada, eu estava querendo mesmo trabalhar, que eu ficava o domingo inteiro dentro do hospital, atendendo queimado, trauma de mão. Claro, ali não era estética, e eu recém-formada, eu queria mesmo trabalhar, e fazia minha parte estética no consultório. Aí vem os filhos, vem outras demandas e outras necessidades, outros profissionais, inclusive, que começam a suprir aquela carência, aquela demanda que a gente tinha na reparadora. E aí eu parei com a reconstrutiva. Eu trabalhava na época também lá no HPS de Canoas. Eu fazia plantão lá na plástica do HPS de Canoas, que é só trauma. Eu tinha uma mão boa para trauma, eu gostava muito. Sabe que a plástica reparadora, ela tem um outro tipo de recompensa. Tu reabilitar um paciente que arrebentou um tendão, é bem legal. Mas eu acabei focando mais para estética. Então, hoje eu não faço mais a reparadora, já tem algum tempo, a partir de queimadura, trauma. Eu sei que tem colegas que chegaram mais recente na cidade que estão fazendo muito bem. E eu agradeço, porque eu quero ficar na minha casa com os meus filhos. Eu também não quero sair para atender paciente. Se precisar, eu vou. Me chamam às vezes. Às vezes me chamam e eu vou. Claro, se eu estou liberada, eu vou. Desde o teu início de trabalho na cirurgia, a tecnologia ela vem evoluindo. Demais. O quanto isso impacta no resultado, na assertividade. Lógico, né? Assertividade de uma forma mais de fazer bem feito ou de reduzir o retrabalho, o retorno, as infecções, ou enfim, ou até mesmo no teu tempo de trabalho, né? Para fazer uma quando cirurgia. A gente fala em tecnologia na cirurgia plástica, a gente fala basicamente de equipamentos. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de equipamentos cirúrgicos. Ajudam muito. E quando eu vim aqui, por exemplo, quando eu vim para cá, para Lajeado, e eu faço muito contorno corporal, Márcio. Contorno corporal é basicamente lipoaspiração, tá? Eu cheguei aqui, a enfermeira-chefe me disse, Maria, que a gente só usa cânula descartável. E eu disse, opa, porque até então, 90%, eu vou chutar assim, dos cirurgiões, pelo menos no Rio Grande do Sul, usam cânulas reesterilizáveis. Só que pensa o que é tu reesterilizar uma cânula, lavar dentro de uma cânula. Eu amei a ideia de chegar aqui e me disserem, Maria, a gente usa e bota fora. A tua cânula vai ser tua e ela vai fora, não vai ser mais de ninguém. Então ali tu tem 100% de controle, que tu não vai ter uma cânula que não foi adequadamente esterilizada. Isso é muito bom. Então, a gente começa a tecnologia aí. E a gente tem vários equipamentos. Aí, se eu começar a falar, eu não paro mais. Eu recentemente comprei um aparelho de lipoaspiração ultrassônico. Para quê? Para ser mais rápido, causar menos trauma ao paciente. O paciente vai sangrar menos. A lipoaspiração causa um trauma, causa um sangramento. Então, ali a gente consegue fazer, além de retração tecidual, que é diminuir a flacidez, que toda mulher quer, e homem, obviamente. Então, a gente diminui a flacidez associando a menor trauma, menor sangramento e uma cirurgia mais rápida. Então, vem bem de encontro a isso que tu comentaste. Aí tem outros aparelhos de tecnologia de retração de pele e cada vez mais a gente tem que cuidar para não ficar para trás, porque tem muita atualização. Atualiza muito rápido, né? É muito bom. Da mesma forma, imagina os equipamentos do hospital, né, Cris? O hospital, agora a gente trouxe 47 milhões de equipamentos, né? Tem equipamentos que estão chegando ainda e a velocidade de tecnologia que eles têm é absurda. A radioterapia nova que está vindo aí, pequenos tumores, a gente não vai mais ter necessidade de operar eles. A gente vai tirar todo ele via próprio aparelho com o raio, né? Assim, cirurgia guiada por neuronavegação, os microscópios novos que o hospital tem aí com capacidade de tratar AVC e ver logo na hora lá o fluxo sanguíneo se foi estabilizado, se não foi, né? No passado a gente fazia o procedimento no bloco, mandava o paciente para a UTI, X horas depois retorna esse paciente para uma mesa de tomografia, faz uma tomografia, vê se teve sangramento, se não teve, ou seja, muita movimentação de paciente, né? Não, os microscópios novos nossos, faz o procedimento, injeta a fluoroscopia, já vê se estabilizou ali, então o paciente já sai com o resultado ali dentro do próprio bloco, né? Agora a gente inicia
um estudo bem profundo sobre robótica, né? A gente tem quinta de noite a primeira reunião com o grupo de cirurgiões sobre robôs, né? Os robôs estão vindo aí numa velocidade muito absurda, mas numa mutação muito rápida também, que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque robôs que há 10 meses, 12 meses atrás eram os top, hoje já não são mais. Por que isso? Porque a tecnologia da internet tem mudado, né? O entrante do 5G sofre uma transformação absurda nos robôs, né? Por exemplo, os robôs antes do 5G não podiam ser operados à distância. Hoje, robôs com tecnologia 5G, pode qualquer médico de qualquer lugar do mundo operar um paciente aqui em Lajeado, comandado por lá, né? Então, isso é uma das coisas. Tem vindo 10G, tem vindo essa informática quântica, então a gente precisa cuidar em termos disso aí. Outros valores são extremamente altos, nós estamos falando em robôs de 12 milhões, de 8 milhões, né? E agora começam a aparecer os robôs muito especializados. Isso que nem a Maria Cláudia falou, a área dela sofre um absurdo assim, de transformação tecnológica nos últimos anos, eles muito na ponta disso, trazendo esses equipamentos de ponta, né? Às vezes o hospital não consegue trazer tudo, então eles, médicos mesmos, vão atrás e trazem essas tecnologias, né? E a robótica assim por diante. Então a gente tem o robô da Vinci, que era o mais top de todos, muito focado na parte de próstata, mas agora a gente já começa a enxergar vários outros tipos de robôs menores, robôs com custos mais acessíveis e mais direcionados para cada especialidade, né? Então robôs focados na urologia, robôs focados na ginecologia, robôs oftálmicos, robôs ortopédicos, a gente já tem umas 3, 4 opções, né? E esses robôs agora com homologação também, já para operar mais do que uma coisa que elas operavam antes. Antes vinham para operar só um joelho, para fazer prótese de joelho, agora já faz prótese de joelho e prótese de quadril. É algo que o hospital não vai ficar para trás, o hospital vai ter que trazer isso, né? Isso é tecnologia, é ganho, é precisão, é menos invasivo, né? Assim como também a realidade aumentada, né? As cirurgias teleguiadas, né? A gente já teve 2 ou 3 casos com cirurgia teleguiada, em que o médico olha como se estivesse fora do corpo aquele negócio sendo operado, todo faz o ajuste de prótese antes, né, com impressões em 3D, então gera os encaixes fora, para depois na hora lá ter a melhor precisão possível. Inteligência artificial. Muito. Inteligência artificial também, a gente já tem inteligência artificial no hospital há uns 6 anos, para vocês terem uma ideia. Hoje, todo medicamento que é administrado no paciente tem um sistema por trás que faz uma validação e olha se esse medicamento ele não está incompatível com outros medicamentos, né? Por quê? Porque lá no cuidar da pessoa são volumes enormes de medicamento e, às vezes, na hora de prescrever o medicamento lá, um é incompatível com o outro. Então, a gente tem um sistema que nos alerta, nos sinaliza, e a gente tem farmácia clínica por trás que contata os médicos e diz, olha, esse medicamento vai interagir com o outro, o horário dele não está compatível, a gente sugere que faça alteração. E a equipe médica adere e faz essas alterações assim por diante. Está vindo inteligência artificial no sistema de gestão do hospital, no BI nosso, né? Nosso BI hoje já tem lá 2 módulos de teste, então eu peço por voz, peço por texto, ele me gera os resultados automáticos. A gente já usa robôs telecomandados por indicadores no celular, né? Então, se eu fizer uma pergunta aqui, em X segundos eu tenho os dados do hospital do que vocês imaginam, né? Mas eu preciso programar isso por trás. Então, eu sento eu mesmo lá e programo minhas perguntas, minhas respostas. Olha, né? Por que eu fiz isso? Para ser auto-independente das informações, né? E não ficar dependendo de alguém gerando os dados para mim. Às vezes a gente está ali numa situação, precisa dos dados muito rápido, a gente tem isso. A gente vai trazer inteligência artificial para a radiologia também, né? A gente já está aí com software em análise, né? Tem vários laudos hoje de raio-x e de tomografia em que a inteligência já nos ajuda à tomada de decisões, né? Sempre vai ter que ter um médico por trás, sim, mas ele facilita, ele vai dar escala, produtividade, velocidade. E no pronto atendimento a gente está para trazer uma ferramenta nova de reconhecimento de voz de paciente e de médicos que vai, durante a nossa conversa, que nem aqui, no final lá dar um pré-diagnóstico do que a gente está falando e, principalmente, ele transcreve isso que nós estamos falando. Então, não fica aquele dito por não dito, né? Que às vezes a gente tem isso, né? Então, o que realmente o paciente falou, o que o médico falou, aquilo vai estar transcrito ali dentro do prontuário e fica
transparente. Olha que bacana. Muito bem, né? Quanta tecnologia que quem está de fora acaba não tendo esse conhecimento, né? E realmente, tu gerir hoje um hospital, tu administrar de muita diversidade, tu me falaste antes que é 1.500 funcionários, né? Então, de vários, um é disso, um é daquilo, então assim, realmente os dados e a tecnologia vêm para te ajudar. Eu queria mudar um pouco o assunto que vocês falassem, principalmente a Maria, né, que ela é do ramo de estética, né, vamos dizer assim, a parte de estética que mexe no emocional, que é o sonho de muitas mulheres, né. Como hoje as pessoas, às vezes, uma menina de 20 anos, hoje ela se vê, eu preciso fazer uma cirurgia porque eu daqui a pouco, eu não estou gostando de mim. Isso tem algum momento que tu indica, que tu acredita que seja o momento ideal para a pessoa, para ela te procurar, ou não tem uma idade específica para começar a fazer uma cirurgia? Não, existe uma indicação apropriada. Cristiano, eu sou muito real nas minhas avaliações, nas minhas conversas, eu sou muito transparente, eu escuto muito, eu preciso entender qual é o ambiente que aquele paciente está inserido naquele momento, qual é a dor que ele tem, qual é a necessidade que ele tem, e ver se com o que ele está imaginando que a cirurgia plástica vai entregar para ele, vai realmente resolver aquele problema. Às vezes a resposta é não, as minhas pacientes sabem, às vezes elas saem com não. Eu não vou te operar por causa disso. Muitas vezes as pacientes, por exemplo, estão com sobrepeso e querem fazer lipo. Não, você não tem que fazer cirurgia plástica. Primeiro você tem que se reencontrar dentro do teu corpo. Aí faço bioimpedância. Eu comprei recentemente uma balança de bioimpedância maravilhosa. Ela lê a alma da paciente quase. Ela dá percentual de gordura, percentual de massa magra, faz o percentual de gordura segmentado, e ali com aquela bioimpedância eu mostro para ela que o que ela está precisando é perder gordura visceral, por exemplo. Daqui a pouco ela nem precisa fazer cirurgia plástica. Então eu sou muito realista. Agora, daqui a pouco vão ter meninas de 20 anos que podem sim se beneficiar de uma cirurgia. Daqui a pouco ela tem 20 anos e tem uma mama muito pequena. A gente pode colocar uma prótese nela proporcional para o tórax, ela vai ficar extremamente feliz e vai romper muitos complexos na vida dela. E daqui a pouco, eu me arrepiei, ela vai alcançar posições mais distantes daquelas que ela almejava antes, porque ela se sente poderosa, ela se sente bem, ela se sente confiante por causa de uma cirurgia bem feita. E o inverso é verdadeiro. Às vezes, eu já operei uma menina recentemente, esse ano, 19 anos, uma mama muito grande para uma menina tão jovem. E ela veio com a mãe super apoiando, estando ali do lado dela. E a gente reduziu a mama dessa menina, eu tirei quase 500 gramas de cada lado. Vocês imaginam que é uma mulher ter 1 quilo a menos de peito, assim? Imagina ela na sua vivência, nas suas rotinas, na adolescência, não podendo colocar um biquíni, não podendo ir à praia, piscina, clube com suas amigas. Então, prejudicar a coluna? Sem falar, a gente está falando de danos psicológicos, mas tem danos físicos aí, claro, ela tem dor. Então, tem que ser sempre avaliado cada um individualmente com muita crítica. Mas a cirurgia plástica bem feita, com segurança, bem indicada, né, com um profissional técnico que faz a coisa direitinha, dá muito certo. Eu sou muito feliz. Se vocês olharem as minhas avaliações no Google, tu disse que tu sente pelos teus 02, eu tô com quase 100 avaliações de 5 estrelas. E eu me orgulho muito de fazer isso, porque elas fazem avaliações de espontâneas, assim, eu fico bem feliz, assim. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Vocês vivem num mundo intenso, né? De puro estresse, que tá sempre naquela correria. O Cristiano, então, nem se fala. O Cristiano, essa semana eu encontrei ele correndo. E eu vejo que tu pedala com as tuas filhas. Né? Com teus filhos, perdão. Como vocês encaixam a rotina hoje para vocês cuidar da família, com essa correria do hospital, de cirurgia, atendimento, problema? Me diz aí, Cris. Tu que hoje é um ultramaratonista. Ainda não sou ultra, mas eu vou chegar lá. Para mim, meu escape é a corrida. Né? Todo mundo diz, por que tu corre tanto? No sábado foram quase 3 horas correndo, né? Foram 30 quilômetros, foi 2h18, mais o tempo que a gente confraterniza com amigos, porque é o meu momento, eu comigo mesmo, eu com a minha cabeça, né? Então é ali que eu descarrego todos os meus estresses, né? Já tive problemas no passado de saúde, já tive sobrepeso, né?
E pensei, cara, não vou voltar nessa rotina de tomar medicamento, coisa nenhuma, vou cuidar da minha vida através do esporte, né? E jogava futebol, jogava tênis, mas me encontrei na corrida ultimamente, né? Então, pratico maratona, estou em treinamento de novo, né? E depois dessas maratonas aí, quem sabe eu vou para uma ultra aí, porque o meu sonho é ser um ultramaratonista. Por quê? Porque eu gosto de correr distância e não gosto de correr velocidade. E por quê? Porque a distância é o meu trabalho comigo mesmo, né? Eu sempre digo, numa posição que nem a gente está, se um dia sentar alguém na tua frente, tu for pedir para essa pessoa, tu pratica algum esporte? Sim. O que tu faz? Corrida. Fez maratona? Sim, pode contratar essa pessoa. Porque essa pessoa tem foco, tem persistência, tem resiliência e tem uma superação enorme. Não é todos que conseguem correr 42 quilômetros, porque não é correr 42 quilômetros num dia, né? É correr no mínimo 250 quilômetros por mês durante 4, 5, 6 meses para te preparar, para te chegar lá para o dia da prova. Então é um treinamento assim muito mental. Minha fuga é nesse sentido aí. Puxa vida, fiquei cansado só de ouvir aqui. Dica de contratação, essa eu não sabia. Faz todo sentido. E tu, Maria? Eu vou entrar no drama, né, da mãe, que as mulheres que estão me ouvindo, provavelmente a tua mulher, se ela está ouvindo, ela vai dizer, é verdade, Maria. Quando a gente está trabalhando, a gente se sente culpado de não estar em casa com os filhos. E quando a gente está em casa com os filhos, a gente se sente culpado de não estar trabalhando. Então, eu peco por não fazer tanta atividade quanto eu deveria, porque eu trabalho muito. Então, eu já terceirizo os meus filhos da tarde para a Tata, que fica lá em casa. Santa Tata, obrigada, ela é maravilhosa. Mas quando eu chego, eu quero ficar com eles, eu não quero ir para academia. Eu gostaria muito de ir para academia. Então, eu tenho um turno na qual eu faço academia, pilates, e um outro turno que recentemente vagou da minha agenda, que é a segunda tarde, e eu fiz ele vagar. Eu pensei, vou para academia ou vou para casa ficar com os meninos? Eles estudam de manhã. Eu vou para casa ficar com os meus filhos. Então, eu estou no atual drama de filhos pequenos e cuido de mim, cuido deles, cuido de mim. Então, eu estou priorizando eles, porque eles passam muito rápido. Então, eu faço academia uma vez na semana, que já é bastante bom. E o outro turno, eu vou andar de bici com os meninos e tento conciliar o exercício ali, então. Isso, e é uma forma de te fortalecer mentalmente. O que eu vi, porque essa semana, quando eu encontrei o Cristiano na pista, lá fui buscar meu menino na escolinha de futebol. E eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de correr em círculo. É mesmo? Prefiro, se eu for correr, tenho corrido pouco, mas se eu for correr, é sair para um lugar, ver coisas novas, né? E o Cristiano, ele disse uma coisa que me marcou. Ele disse assim, mentalmente me fortalece mais. Porque ali tu não tá vendo nada, tu tá só naquela mesma situação e é ali que ele se fortalece. E realmente é o que tu falou, né? Só entrando num adendo, esses tempos eu li uma reportagem da Forbes, que hoje os maiores CEOs, né, das empresas, tudo eles têm uma atividade assim mais avançada, ou é um ultramaratonista, ou é um cara muito bom no ciclismo ou na natação, e dificilmente alguém que está numa posição como a tua não está exercendo alguma coisa para dar uma válvula de escape e não enlouquecer, talvez seja a palavra, né? É, isso aí. No sábado provavelmente é 34 km na pista, girando ali em círculo, né? Quanto tempo isso dá Devo dar horas? 34 quilômetros, deve dar menos de 3 horas agora. 3 horas correndo? Menos de 3 horas. Menos de 3 horas correndo? Em círculo. Nossa. Né? Um dia eu estava lá correndo, o mar estava frio, e tinha uns rapazes lá olhando. Cara, eles entraram, saíram e tal. E eu fiquei ali. Eu fiz 36 quilômetros naquele dia, né? Tem amigos meus que correm 56, 70 ali. Então eu ainda sou pouquinho ainda. E aí eu terminei, os guri me chamaram. Disseram assim, mas tu tá aqui desde as 5 da tarde, agora são 8 horas. Eu disse, eu vou mais uma meia hora aqui ainda para terminar tudo isso aqui. Né? Ele disse, mas tu é louco ficar tanto tempo em círculo aqui, né? Eu disse, cara, é treinamento, né? É mente, né? Eles que não ousam sentar na tua frente numa entrevista de emprego. Isso vai dar problema. Então, assim, o que vocês hoje têm enxergado dentro da profissão de vocês? Como tu tem visto hoje o teu hospital? Como tu está enxergando que daqui 5, 6 anos, quanto tempo mais de gestão tu tem assim hoje? Tu tem lá um prazo que tu tem para concluir ou não? Isso aí hoje tu tem algum prazo, por exemplo, para uma troca da tua gestão ou isso vai ser levando até um corte de uma administração?
Cara, eu acho que a gente, quando a gente ocupa um cargo de CEO dentro de uma empresa, a gente tem que saber que o nosso cargo, ele é um momento, ele vai ser, a gente é passageiro por aquela lá e a gente tem que deixar o melhor. Eu sou contratado, sou seletista do hospital, né? Eu passei por inúmeros setores antes de chegar aonde eu cheguei. No passado, os médicos me ajudaram muito lá no início. Entrei na área de curso, vim para esse hospital. Para começar, eu dizer que jamais pensei em trabalhar no Bruno Bor, né? Porque eu fui tratado com câncer nesse hospital, não conseguia chegar aqui perto, passava muito mal, e um dia tive um convite para vir trabalhar aqui. Pensei em trabalhar no hospital onde é que eu passava mal, mas lá em cima quis que aqui estivesse, né? E durante todo esse período, toda essa trajetória, eu aprendi muito com os médicos. Por quê? Porque sempre me diziam que se um dia eu quisesse chegar longe no hospital, eu precisava entender tudo. Então, transitei por 4, 5 meses dentro de um centro cirúrgico, assistindo tudo que é cirurgia possível. Se vocês me pedirem agora aqui como é que se faz um preparo de uma cirurgia cardíaca, eu sei exatamente, ainda todos os pontos estão na minha cabeça do que se faz para preparar um paciente, né? Assim como outros que eu assisti lá. Por quê? Porque se a gente quisesse calcular as coisas, se a gente quisesse ter argumentos, se a gente quisesse ter dado embasamento no que a gente falava, a gente precisava ter pelo menos conhecimento da técnica, né? Então, assim, não tem prazo, né? A diretoria, ela é uma diretoria sempre eleita. Eu sou um executivo, né? Pode trocar um dia a diretoria, trocar o diretor, e faz parte do processo, né? Mas no momento, não, né? E quando a gente achar que a gente não está mais sendo útil, a gente também tem que ter a consciência de dar o lugar para o próximo, porque é um hospital da sociedade, né? É um lugar que a gente tem que cuidar como se fosse nosso. Eu falo isso todo dia. Eu estou ali numa responsabilidade absurda de um hospital que é comunitário, com extrema dificuldade financeira. O que eu menos consigo fazer nesse hospital é gestão financeira. Menos. Por quê? Por causa das dificuldades que tem no hospital em relação ao volume que ele atende de SUS, né? Então, nessas parcerias que a gente faz com médicos de trazer pacientes privados, é sempre ajudar a pagar a conta do outro lado, né? Então, a gente precisa cuidar dele como se fosse nosso, porque ele não tem um dono, né? A gente não pode ser negligente em nada. E a gente não pode omitir nada, né? Os problemas que estão lá precisam ser resolvidos, né? Doa que doer, tem inimizades que tiver, mas a gente precisa resolver eles, né? Por quê? Porque a gente precisa deixar legados ali, né? E a gente tem uma responsabilidade com muitas vidas, muitas mesmo, né? São 3.800 pessoas por dia que acessam um hospital só de pacientes, né? O volume total são 6.000, se considerar profissionais de saúde. E desses 3.800, 57% não é de Lajeado. São pessoas que vêm de fora, vêm com sérios problemas, né? Com várias dificuldades, que a gente tem que ter sempre um olhar também, não só dentro das 4 paredes do hospital, mas para fora delas também, né? Essa transição do cuidado, né? A gente enxerga isso como um ponto que vai mudar muito, né? Eu enxergo que 10 anos nós estamos falando de um hospital dentro das suas casas, né? Eu falo disso como um projeto nosso, né? Isso já está dentro do nosso planejamento. No prédio novo, que um dia, que se Deus queira, será construído ali na esquina do INSS, a gente vai cuidar das pessoas dentro das suas casas, né? Tem um grupo de investidores agora estudando construção de um prédio aqui em Lajeado, em que o Bruno Bor faria a gestão do cuidado da saúde dentro desse prédio, né? Por quê? Porque eu acredito que a gente vive praticamente a vida inteira sozinho dentro das nossas casas, ou com os nossos filhos, né? E os filhos vão ter que trabalhar, não vão conseguir cuidar da gente, né? A geração mudou, a gente tem filhos com mais idade. Eu não gostaria de ir para uma clínica, sinceramente, né? Eu gostaria de que alguém cuidasse de mim dentro da minha casa, monitorado e com cuidado hospitalar. Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem aí um produto aí para frente. Eu ia te perguntar exatamente isso. Recentemente foi feita essa troca do espaço onde era o antigo INSS aí, né? Então, consegue falar um pouquinho mais desse projeto? Já que tu começou... Sim, ele começa agora com o ambulatório pelo SUS, né, que a gente foi habilitado. Deve entrar em operação em 60 dias, isso, a gente está aguardando essa publicação da portaria por parte do governo. É um ambulatório 60 a mais, a gente vai atender idosos de todo o Vale do Taquari aqui, idosos com 2 grandes perfis de doença, idosos com demência e idosos frágeis, né?
idosos que vêm encaminhados dos postos de saúde. Nós vamos fazer todo esse cuidado com médicos geriatras, com neurologistas e com todo um time multidisciplinar. Então, aquela história que eu falei, o paciente no meio e todas as equipes ao redor dele dando esse cuidado. E também toda essa transição desse cuidado dele de volta para a sua atenção básica, assim como para as suas clínicas, assim como todos os treinamentos que o hospital vai ter que dar para entidades fora do Bruno Born, Márcio, né? Então, a gente vai ter que prestar treinamento para postos, treinamento para clínicas, né? Então, esse paciente, entre aspas, ele vem, recebe todo um cuidado, uma atenção, né? E tem uma equipe focado em idosos, okay, né? Hoje, se tu e depois ele retorna pro posto ou para sua residência ou para sua clínica e assim por diante. E aí o posto também vai estar treinado com documentação de toda essa transição do cuidado, de que tem que ser dada sequência nas suas residências. Porque se tu vai pegar esse público, hoje ele não tem local. Quais são os postos que tem geriatra? Qual é o posto que tem neuro? Qual é o posto que tem um fisioterapeuta focado em especialização em cuidado de idosos? Nutricionistas? Né? Não tem. Né? Aonde a gente enxerga esses pacientes hoje no hospital? Na enfermaria. Internados. Que já não estão precisariam. doentes. Já estão doentes. Né? Então, isso é um papel que o Bruno Born precisa fazer para fora, de botar o pé para fora e cuidar um pouco da atenção básica também. A gente vem insistindo com o município da interligação de dados disso, de fazer a gestão populacional. Ainda né? não tem interligação. Ainda não tem interligação, né? Os postos são os postos, a UPA é a UPA e o Bruno Born é o Bruno Born. Cada um com seus dados fragmentados e nada interligados. Eu tenho muito desejo de trazer isso tudo dentro de uma base. Isso é mais um baita de um desafio, mas eu enxergo que isso é um ganho enorme. E nós, hospital, com todas as nossas equipes internas, que tem todo esse conhecimento, nós fazer a gestão populacional disso e dar de volta as informações para o município e dizer, olha, a gente enxerga que aqui no Moinhos a prevalência das doenças são essas. A gente enxerga que lá no Conventos as nossas prevalências das nossas doenças são essas, nosso perfil populacional esse, nós temos tantos de diabetes, nós temos tantos pacientes com úlcera, nós temos tantas mulheres que não fazem mamografia, nós temos tantos homens que estão com PSA alterado, ou seja, a gente trabalhar mais forte na prevenção. Cristiano, quando tu fala isso, que ainda não tem essa integração, eu fico indignado. Na minha época de conselho de saúde, eu sentei com o secretário de saúde e disse, vamos integrar os sistemas, vamos fazer a informação chegar para todo mundo. Nossa, fazem 10 anos quase. Não anda, né? E não anda. E hoje então, uma coisa simples, sistema, informação, né? Está tudo aí. Em tese, só criar uma plataforma na qual todos possam acessar, né? Exatamente. Hoje já tem muito acessível isso, né? A gente já passou até para o município as propostas, né? Questão realmente de querer fazer e de enxergar isso, né? Porque não adianta, eu sempre digo assim, não vamos entrar num projeto em que a gente vai só capturar os dados. Isso não me serve, né? A gente precisa olhar esses dados e em cima disso gerar prevenção, gerar informação. E tem várias coisas legais que dá para fazer. A gente pode usar cada mês de um ano para um programa de prevenção, né? A gente não tem Outubro Rosa. Naquele mês lá a gente lança um programa de prevenção do câncer de mama. A gente pega mulheres de idade até tal idade e que não tiveram nos últimos 12 meses, 24 meses, uma mamografia integrada no sistema. E a gente apura isso. Entendeu? E a gente tem várias formas de fazer isso automatizado e muito rápido para a população, né? Eu acho que isso seria um ganho, né? A gente vem insistindo nisso, né? Por quê? Porque eu acho que nós temos que parar só de tratar a doença. Exato. O hospital está sempre superlotado, cada vez mais superlotado. A gente dizia que nos próximos 10 anos os hospitais seriam grandes UTIs e grandes centros cirúrgicos, né? Não era o que sempre se falava? Não enxergo mais isso assim. Enxergo em grandes enfermarias. Posso estar muito equivocado, mas sabem por quê? Prevenção. Nós estamos com uma curva muito grande de idosos, esses idosos sem um cuidado adequado. Nós viemos de uma geração lá de idosos que vai fazer essa curva sem um cuidado na saúde,
né? São idosos que vêm com muitas comorbidades, né? E que estão necessitando internação hospitalar para se cuidar. E é isso que a gente vê a superlotação, né? A gente tem cada vez paciente necessitando de mais leito, internando mais. Então, aquela visão que se tinha no passado, que a gente podia diminuir leitos, é o contrário. A gente hoje precisa expandir. Para uma população mais específica, né? Exatamente, né? E tu, Maria, como tu enxerga a cirurgia plástica daqui 5 anos, 10 anos? Pois, então, se descobrirem um robô que faça uma sutura tão perfeita quanto a minha, eu vou ter que pensar em comprar um, me aposentar. Eu acho um robô, ele é muito... ele cabe bem para certas áreas específicas, tá? A cirurgia robótica da uro, ela é muito boa. Eu vi uma reportagem que um robô fez uma retirada de vesícula remota num paciente pela primeira vez. Então, algumas áreas têm funcionado assim, de forma muito promissora. Não que isso não venha para a minha área, mas talvez não na minha geração. Eu estou bastante confiante que não serei na minha geração substituída por um robô. Não sei, talvez no futuro, porque o que a gente faz é muito personalizado e não necessariamente replicável de um para o outro, né? Porque tu tem uma variação anatômica que pode ser descrita e o robô pode identificar. Agora, ter a sensibilidade de onde tu vai cortar, quanta pele vai tirar, enfim, né? Nunca diga nunca. Mas, em se contando dos equipamentos que a gente tem hoje disponíveis, é o que o Cristiano falou. Antigamente, a gente tinha um único aparelho de retração de pele, que são os jatos de plasma. Hoje, a gente tem 4 no mercado. Então, o que comprou lá no passado são aparelhos bastante caros. As empresas ainda estão conseguindo segurar os valores. Quando vende para cirurgião plástico, eles sempre botam os valores bastante altos, mas a oferta e a procura acaba e o desenvolvimento, né, universal da tecnologia está permitindo que outras grandes empresas fabriquem seus produtos concorrentes. Então, os preços acabam ficando mais atrativos para a gente, sim. E hoje, dentro das especialidades da cirurgia, nas cirurgias, não só na plástica, a gente está tendo muitos cursos, ou seja, o conhecimento está descentralizado. Depois da pandemia, a gente se uniu muito de forma descentralizada. Antes, por exemplo, a gente tinha uma entidade maior chamada Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e ali era a verdade. Ali eram os congressos, ali eram as novidades. Depois da pandemia, tudo mudou e mudou para muito melhor. Só eu, ano passado, fui 2 vezes para Londrina e 1 vez para Curitiba. E respeito a nossa grande sociedade, que tem nomes importantes lá dentro e tem o seu respaldo, mas tem muitos bons colegas e bons profissionais mostrando que tem outras coisas, de outras formas que podem ser feitas. Isso é o desenvolvimento. E não necessariamente o que um pequeno grupo, um único grupo dita. Então, aquele grupo, inclusive, está tendo que se rever. Ele está tendo que rever suas próprias atitudes. Porque essa geração na qual eu me incluo, de cirurgiões plásticos mais jovens, né? Nem sei tão jovem assim, mas sim, a gente quer mais, a gente busca mais, a gente enxerga a novidade como uma coisa boa. E a gente tem marketing para lidar, a gente precisa vender o diferencial do nosso serviço. A gente entende que a gente tem que mostrar isso, a pessoa tem que entender. E cada vez mais isso tá trazendo, tá vindo à tona essas novidades. Tu falaste uma coisa assim, a maioria dos nossos convidados, sempre a enchente foi um divisor, né? Quase sempre foi enchente. E vocês na área hospitalar, médica, cirurgia, a pandemia, o Covid foi algo que... Mais marcante, né? Queria que vocês pudessem falar um pouco o que foi o desafio que era antes e o que melhorou após o Covid, que vocês vejam dentro da concepção de vocês, que aperfeiçoou. Eu vou deixar o Cristiano falar, só vou brevemente falar. Basicamente, o que mudou para nós, na época, nós cirurgiões, a gente ficou 30, 40, 60 dias, até mais, né, de portas fechadas, e buscando, quem buscava conhecimento, e eu sempre busquei conhecimento, a gente não para, a gente foi estudar. Então, muitas técnicas naquela época foram desenvolvidas, pequenos núcleos de conhecimento foram surgindo,
e foram se espalhando e cada vez mais isso, a descentralização do conhecimento e o desenvolvimento dele em prol do desenvolvimento das tecnologias e das novas técnicas. Eu me sinto muito mais preparada agora, hoje, com tudo que eu pude vivenciar, buscando, indo atrás, do que antes da pandemia, na qual a gente sentava e aceitava. Mas a vivência de hospital eu não tive, pois eu já era cirurgia plástica, então eu me afastei e esperei as coisas melhorarem, fechei a minha porta e esperei melhorar. E como eu já era cirurgiã, não era clínica, eu não tinha muito conhecimento, um pouco eu ajudei nas demandas do Covid, mas eu sei que teve um pessoal que se dedicou bastante, né, e foi fundamental na virada de chave da pandemia. Antes de entrar nesse assunto, a Maria Cláudia disse que trouxe a melhor balança de bioimpedância, né? Mas ela vai ser convidada para conhecer o que tem de mais padrão ouro em massa corporal, que é a nova densitometria do hospital. Eu ouvi falar. Tu ouviu falar? Ouvi Pois falar. Eu fiz o exame lá, eu não gostei, né? Puxaram a orelha? Ainda mais ele, imagina nós. Porque se vocês acham que a gente tem um resultado em bioimpedância, você tem que ver o que é aquele resultado naquela máquina. É mesmo. É um absurdo. Olha então só, tu vai conhecer isso daqui em breve. O tempo de mudança ele é muito mais rápido, né? A Maria colocou absurdo. Ali da balança, o Cristiano já veio com... É que tem dados rápido, mais de massa óssea, né? Que a minha bioimpedância não tem essa intenção. Não, essa máquina é massa corporal mesmo. É o que tem de padrão ouro hoje em avaliação nutricional. Né? Então a gente está trazendo nutricionistas, professores de academias para conhecer o equipamento. Eu vou lá conhecer também. E em breve vocês vão ser convidados também. Bem, a pandemia, o que deixou, né? Primeiro deixou um hospital resiliente, né? Um hospital adaptável, né? Porque por mais que a gente tenha passado pela pandemia, a gente teve logo depois a enchente, que a gente também teve que fazer várias adaptações. Então, planos de contingência que nós tínhamos estabelecidos lá durante a pandemia, a gente botou esses planos de ação para funcionar agora na enchente novamente, né? Que as contingências sobe, desce, liga, desliga, contingenciamento de equipe, né? Porque a gente ficou com muito sem equipe, as pessoas não conseguiam chegar até o hospital, então teve troca de profissionais com outros hospitais da região, o hospital ficava em Arroio do Meio, não precisava vir trabalhar em Lajeado, os que eram de Lajeado que trabalhavam em Arroio do Meio não iam para Arroio do Meio, trabalhavam em Lajeado. Isso, né? Na enchente. Isso na enchente. E com a pandemia foi igual, né, Márcio? Então, assim, foi o grande desafio mesmo, primeiro do engajamento das equipes, né? De olhar mesmo como é que aquela doença se comportava e para onde ela ia crescendo, né? Ali a importância que naquela época a gente conseguiu interligar os dados dos postos de saúde, então a gente sempre tinha 15 dias antes o aumento das curvas da infecção, então a gente conseguia se preparar preventivamente com a quantidade de leitos, né? Lá, quando a gente entrou no pior momento da pandemia, que foi final de 22, se eu não me engano, não, 22 ali no início, onde o hospital chegou a ter 144 pacientes internados dentro do hospital e chegamos em 57 de leitos de UTI. Nos nossos cálculos a gente estimou que a gente chegaria em 56 leitos e as pessoas diziam que eu estava louco com aqueles números, né? Que a pandemia já estava diminuindo e eu disse, não, os dados lá fora estão aumentando, a nossa curva está crescendo, a gente conseguia enxergar por mapa de calor aqui, né, nos bairros nossos, onde é que tinha maior contaminação, para sempre se programar antecipadamente, né? Então, deixou isso, né? Deixou essa capacidade de adaptação. A gente enxerga que o Bruno Born tem um time sensacional, toda vez que ele é apertado, que ele está no pior momento, esse time ele responde muito forte, né? E ele responde sozinho. A gente só vai dando os caminhos, o time faz o negócio funcionar. Claro que eu acho que o papel nosso é sempre estar presente, né? Agora na enchente, por exemplo, não abri a mão de eu ir lá medir quantos centímetros do hospital a água estava. Né? Porque eu gosto de números, eu gosto de estatística, então eu fazia cálculo de quanto em quanto tempo aquela água estava chegando mais perto do hospital para saber em que momento a gente tinha que fazer contabilidade. Barricada, né? E qual foi o número? A gente ficou curioso. Quantos 78 centímetros. Que faltou para chegar no hospital? E no prédio do CTA a gente estava 12 metros abaixo já. Né? Então ali a gente já estava inundado, teoricamente, né?
Graças ao bom Deus que não foi, né? E que a estrutura como aquele prédio foi construído não foi atingido. Agora a gente está aí num plano aí de, nesse próximo mês, entrar com várias licitações. Nós vamos trazer coisas muito modernas em termos de contingência, né? A gente está trazendo um sistema de envelopamento da quadra inteira do hospital com lonas, né, que vem de Singapura. Nós vamos ser o primeiro hospital no Brasil a ter isso, né, um sistema inflável conforme a água chega. E qual é a vantagem disso que eu enxergo? Eu espero que o Bruno Bor nunca precise usar isso. Mas eu enxergo que eu vou poder ajudar outros locais. Eu nunca falei isso ainda. Eu estou primeiro tentando conquistar isso para o hospital, mas eu sei que se a gente tem aquele sistema, a gente podia ter evitado inundações em outros locais aí, né? Que a gente poderia ter feito esse contingenciamento se a gente tivesse esse sistema de lona. Então, eu enxergo que depois, lá no futuro, nós vamos conseguir ajudar outras instituições, outras entidades, escolas, né, para essa proteção. Eu me lembro lá da época da enchente, Maria, que nós conversamos depois, né? Se chega a pegar água acima, onde entra na parte elétrica, que é embaixo lá, né, Cris? Isso. Tu imagina... Se a gente tivesse o CTA inundado, nós teríamos falido. São 52 milhões em máquinas que estão ali no subsolo, né? E um hospital que não ia operar. Porque... Não ia mais conseguir, né? A gente veio, o Mãe de Deus, com sérias dificuldades de voltar ativa total, né? É isso, né? São bons desafios. Foram bons desafios. Que visão do futuro, a fatia do futuro. O homem onde tu fala para ele, ele já tá pensando bem lá na frente. A parte elétrica do hospital, são parentes, o Márcio puxou esse assunto. A gente vai ter 3 sistemas de contingenciamento agora. A gente vai elevar ele, vai fazer 3 entradas diferentes, geradores vão levantar, sistema de gases também, né? A gente vai ter ligamento e desligamento do hospital por andar, contingenciamento de subida e escalas de UTI, sem falar troca de telhado, sem falar a proteção, sem falar em fechamento de dutos, sem falar em sistema de bombas infláveis que a gente vai trazer para bombeamento para externo, caso a água venha por algum duto, né? A gente mapeou todo o sistema do hospital, então a gente praticamente já não tem mais esgoto saindo na nível pluvial, sai por uma central, ali na central trata e sai. Num caso de uma enchente, a gente vai lá, fecha as comportas daquele sistema, bota caminhão, puxa para fora e a gente não tem aquele problema da água voltar pelo sistema de esgoto. Legal, parabéns. Fantástico. Tomara que nunca precise usar. Olha só, nós estamos indo para o final da nossa conversa, mas antes eu queria que o Cristiano falasse um pouquinho dos filhos, que eu acho que o segundo teve um... Vamos lá, então. O primeiro, o Arthur é meu enteado, mas é meu filho de coração, né? Conheço ele, estou com ele desde os 6 anos, né? Tô torcendo muito por ele, fico emocionado aqui porque ele está 1 ano inteiro já estudando e ele quer ser médico, né? Então eu consegui influenciar um menino a seguir a medicina, vou fazer de tudo para ajudar ele a conquistar isso. Bem, o Davi foi um dos maiores desafios, né? Eu tive câncer com 22 anos, câncer de testículo, né? Então não conseguia ter meu filho. Fiz meu tratamento de reprodução humana, 2 tentativas em Porto Alegre, das maiores frustradas da minha vida, uma experiência terrível. Pensei, vou trazer o que tem de mais top em reprodução humana para Lajeado. E não é por menos que o nosso serviço está em crescente. Eu não posso aqui divulgar resultados porque são proibidos, né, legalmente, mas taxas de conversão super altas. E o Davi foi o segundo menino a nascer dentro do Centro de Reprodução Humana. Eu queria muito que tivesse sido o primeiro, mas não deu, né? Mas consegui trazer um legado e que está ficando aí e que está transformando o sonho de muitas famílias, que é ter seu filho, né? Então, assim como no passado fui tratado em oncologia e dizia que eu queria ter um serviço novo, que era, quando eu fui tratado aqui tinha 200 metros quadrados e hoje tem 1.488, né? Assim eu também consegui trazer
o Centro de Reprodução Humana. Eu espero não passar por mais nenhuma experiência de saúde própria para trazer um serviço, né? Mas foi nesse sentido, né? E eu sou muito feliz também, grato à minha esposa, que também está sempre junto comigo, né? Não é fácil ser diretor de um hospital. Tu me viu correndo lá às 5 e pouca da tarde, uns dias, como é que tu sai às 5 de um hospital para correr? Mas eu me tiro esse tempo, porque se eu olhar agora meu celular aqui, vocês vão ver que tem trocentas mil mensagens de pessoas pedindo ajuda. Né? E assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vivo o Bruno Borne intensamente. Uns dizem para mim, por que tu não troca esse telefone? Por que tu não troca esse número? Por que tu atende? Porque eu acho que quando a gente está nessa posição que a gente está, a gente tem que atender e a gente tem que dar satisfação para as pessoas. Né? As pessoas estão ali porque estão com alguma aflição e merecem uma resposta. Às vezes as melhores respostas não são dadas, né? Mas a gente precisa dar resposta. Se é sim ou se é não, se é possível, se não é, mas a gente precisa esclarecer isso. Né? Eu fiz questão de falar dos teus filhos, porque eu, depois do acidente também, eu passei por um período de não poder mais ter filhos, e a gente buscou também em Porto Alegre, em Caxias do Sul e aqui no HBB, mas por uma situação minha de uma hepatite que eu tive, a gente não conseguiu realizar esse sonho também de ter mais. Eu tenho uma filha de 16 anos, então isso a gente nunca revelou, né? Então, e eu fiz questão de tocar nesse assunto porque foi um serviço, né, que o Cristiano trouxe para cá também, que muda completamente a vida de pais, né, de mães que de uma forma natural não conseguem ter, né? E olha as coincidências, na época que eu fazia o sobreaviso aqui no hospital, um dos motivos pelo qual, isso eu também estou falando em off não, em aberto agora, foi porque eu estava tendo perdas, eu também não estava conseguindo engravidar, e eu tinha que ir muitas vezes a Porto Alegre fazer, então, as fertilizações, as induções, porque aqui em Lajeado, na época, eu não tinha. Então, eu disse, chega, eu vou sair do sobreaviso, porque isso está me estressando, e era realmente muito puxado o serviço, né, do sobreaviso. E eu disse, a gente tem que fazer escolhas. Se eu tivesse um serviço de reprodução de qualidade aqui, na minha casa, daqui a pouco a gente consegue até conciliar. Então, isso hoje é viável, é factível. Obrigada, Cristiano, de novo. Então. Doutor Marcos, né? É isso aí, doutor Marcos. Doutor Marcos. Também foi um profissional que a gente ficou 3 anos negociando a vinda dele para cá. Assim como a gente tem negociado com outros profissionais, a gente espera aí que em breve a gente anuncie outras pessoas para o nosso time, porque eu acho que a gente tem esse papel de estar olhando quem são os melhores, seja aqui da região ou fora, e tentar trazer essas pessoas para cá. São pessoas, né? São pessoas. Então é feito de pessoas, Isso. Pacientes, médicos, funcionários, toda a equipe. Isso aí. Para finalizar, primeiro o Cris, depois a Maria. Obrigado pela oportunidade. Qual é a pergunta que a gente não fez para ti que tu gostaria de ter respondido? Essa é uma pergunta bem difícil de ser respondida, né, Marcos? Eu acho que foi bem contemplado, eu fico feliz de ter compartilhado as minhas experiências pessoais, profissionais, e o que é o desafio de um hospital e para onde a gente quer levar ele, né? E sempre à disposição também, agradecer de coração a toda a ajuda que vocês têm dado, te agradecer, Márcio, na época que tu foi vereador também, né, pelas emendas que trouxe, pelo apoio junto ao hospital, e é isso, né? Obrigado mesmo de coração. Maria. Acho que a gente falou bastante e ainda poderia falar mais 3 horas aqui, o assunto não tem fim. Agora, é prazer grande estar aqui, eu te conheci hoje, na verdade a tua pizzaria eu já sou fã há muito tempo, e o Cristiano já conhecia, né? Então obrigada pela lembrança, e é sempre bom a gente trazer as experiências, as vivências, cada uma tem a sua, e eu que trabalho com pessoas e tenho muita calma e muita paciência para ouvir, cada história é uma, e a gente sempre tira aprendizado de tudo aquilo que a gente escuta, das dificuldades, das vitórias das pessoas. Então, obrigada, eu vou até ouvir as demais entrevistas de vocês aqui, já vou seguir lá para acompanhar. Legal. Com certeza, então, para nós finalizar, tá? Então, você, menino também agora, então, que deseja ter uma barriguinha sarada, um umbiguinho no lugar parecendo isso. Original, né? Porque isso é a qualidade dela. Isso. Né? As meninas falam que não adianta ter uma barriga repuxada, com a Maria Piccoli fica perfeitamente. Então você chama ela lá no Instagram, ela está sempre mostrando todo
os passos dela, né? Como é a condução, cirurgia. Eu, por ter a minha esposa feito uma cirurgia com ela, recomendo, tá? Ficou perfeito. Né? Minha gata Gisele está em casa, vai enxergar depois. Um abraço para tá? Gisele. Então, assim, a gente quer agradecer, tá? A tua presença aqui, poder contar um pouco mais, porque queira ou não queira, você está falando de sonhos, né? Às vezes, quantas pessoas daqui a pouco gostariam de ter, umas não conseguem financeiramente, mas tu está realizando sonho. Tu é a mesma profissão que a nossa, né? Tu com as mãos, mas vocês não deixam de estar realizando sonhos. E tu, Cris, cara, te conheci essa semana, só te via em entrevistas, e que prazer te conhecer, cara. Tu é um cara fantástico, dá para ver assim que o hospital está decolando, porque tu é humano, tu é um cara de coração, a tua história me emocionou também, né? Torço, e com certeza, na verdade nem é torcer, tenho certeza que tu vai atingir lá teus 42 km bem rápido, porque tu é um cara extremamente persistente e tu tá fora da curva, tu tá enxergando uns 2, 3 anos antes dos outros, dos demais, tá? Então, assim, aquilo que o Marcos falou na nossa abertura, que tu foi, e acredito que por muitos anos, por mais que depois tu desocupe essa cadeira, dificilmente alguém vai chegar no teu patamar. Parabéns. Obrigado. Nos sigam nas redes sociais, Fatia do Futuro Podcast, no YouTube, no Instagram, um bate-papo muito bacana. Muito obrigado.